Amém, amados irmãos, bom dia a todos. Quero aqui nessa manhã dar uma mensagem com os nobres que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no seu capítulo 10, e o seu versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Quando nós lemos a Bíblia, ela toda, nós acabamos vendo a generosidade de Jesus, que é de uma forma extraordinária. Aí se examina por esse versículo como ele se identifica como bom pastor. Se lendo o Novo Testamento, você vai vendo diversas situações que vai mostrando como Jesus é. Teve uma certa vez que levaram uma mulher adúltera para ser apedrejada, porque segundo a lei, se fosse pega no ato de adultério, era para ser apedrejada. E eles foram lá numa forma de testar Jesus. Jesus se encontrava à beira da praia. Jesus tinha uma coisa com o mar, que ele sempre se pegava às vezes na praia, pregava na praia, fazia culto na praia, sempre às vezes estava na praia. E ele escrevendo, ficou. Quando eles insistiram, aí ele disse assim: quem não tem pecado, dentre vós, atire a primeira pedra. Pelo ato que ali foi feito, na forma de provar ele, que se ela foi pega no ato de adultério, com certeza a pessoa que estava com ela deveria também ter sido traga. E ele teria o mesmo destino que a mulher. Também seria colocado na mesma situação, porque Jesus não faz distinção de pessoas. Como ninguém teve a capacidade de olhar para dentro de si e ver que era digno de lançar pedras sobre aquela mulher, desistiram. Aí Jesus mostra o seu grande amor, levanta a cabeça e olha e nota que a mulher ainda está ali. Ele pergunta: cadê seus acusadores? E ela então disse: não estão, foram todos embora. Ninguém te acusou? Não, ninguém me acusou, nem tampouco eu. Vá, não peques mais. As pessoas hoje em dia tem muitas igrejas, muitos pastores, eles querem ser mais santos do que Deus. Eu mesmo, pessoalmente, vivenciei uma coisa numa determinada igreja. Eu vivenciei de uma obreira da casa do Senhor que ficou grávida. Mas o marido dela tinha um probleminha de problema sexual mesmo. E ele tinha dificuldade de ter relações. E ela já tinha pedido, a oração a um determinado grupo de irmãs que era da altíssima confiança dela, pastoras, missionárias da altíssima confiança dela, que ia na casa dela, orava. E quando ela ficou grávida, essas mesmas pessoas falaram para a igreja que ela estava em adultério, que aquilo era filho de adultério, de adulta. Então nessa igreja tinha por costume, ou tem ainda, por costume de, no início do culto, os obreiros, a diaconisa, os obreiros, ficar aquele corredor para todos que entrarem, ser cumprimentados todos.
Só que quando ela chegava, o corredor estava pronto e ela se colocava na posição dela ali no corredor. Todas saíam de perto dela. Todas. E ela não sabia o que era. Todas se afastavam dela. Dava a impressão, ou não, a impressão não, a certeza, que eles eram muito puro, muito santo para estar perto dela. Eles eram santos demais, santificados demais para ficar perto dela. Aí você vê esse ato de Jesus, você vai vendo que realmente a palavra dele, eu sou o bom pastor. E é verdade, por isso. Aqueles homens queriam apedrejar, todos eles errados. Jesus não. Bom pastor é isso. E a irmã, ela não estava em adultério, o filho era do marido mesmo. Sabe o que aconteceu? O pai dela adoeceu, né? E ela foi lá levar o pai doente. E lá numa crise tremenda no Rio, na área médica, e ela teve que segurar o pai dela no raio-x. Aí perdeu a criança, passou mal. Você acha que alguém da igreja foi lá visitar ela? Os santos, os puros, os limpos, não. Porque são igual aquelas pessoas que foram levar aquela mulher em ato de adultério. Estão todos sujos, são um sepulcro caiado, cheio de pecado. Mas acha que são mais santos. Quer ver um outro fato? Jesus vai fazer a obra. E ele teve necessidade de passar em Samaria. Encosta num poço lá, os discípulos vão comprar o alimento e chega ali uma mulher samaritana para pegar água. E ele pede a água. E ela estranhou porque um judeu falando com um samaritano. E aí desenrola uma conversa e ele se identifica como a água purificadora e ofereceu a água para ela. E ele diz para ela, vai chamar o seu marido, porque era costume, e até hoje tem que ser isso, quando você for ter uma conversa, principalmente de evangelismo, falar sobre a obra missionária, o que Deus tem, é bom o marido estar perto, principalmente se trata de mulher. E ele pediu para chamar o marido. Ela não tem marido. Ele já dissesse bem, que já tivesse 5, que agora tem, não é seu. Ele acusou ela? Não, ele não acusou ela. Fez dela uma missionária, que ela voltou para a cidade, pregou o evangelho, e ele, em nenhum momento ele julgou ela fora. O bom pastor, ele não joga as ovelhas fora. Agora, recentemente, soube, aquela mesma obreira que teve aqueles problemas no passado de acusação, foi colocada no banco de novo. Não existe negócio de banco. Foi até pedido para se retirar da igreja, porque havia um comentário que ela poderia, bebê, poderia estar adulterando. Quase matou a irmã. Quase matou ela. E os santarrões, os ditos juízos de Deus aqui na terra, colocaram ela no banco. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez?
Quando foi 10 horas da noite, foi para o monte com o filho dela, 19 anos, chorar aos pés do Senhor. E ela sentiu o consolo de Deus, se fortificou e continuou na igreja. Ficou no banco, mas fazendo a obra do Senhor. O bom pastor, ele jamais, ele expulsa as ovelhas. Teve um outro fato. Jesus sabia que Judas iria trair. Sabia que Judas iria trair. Sabia que Judas tinha até demônio, que ele próprio falou isso. Mas ele chamou Judas para estar com ele, para aprender com ele. Ele não expulsou Judas, chamou Judas. O Judas poderia trair Jesus mesmo sem ser discípulo. Mas não. Chamou Judas para perder. Para Judas testemunhar o que ele fazia. Sabe o que aconteceu? Ele não só chamou Judas entre os 12, mas ele deu um melhor cargo para o Judas, que é tesoureiro. É fácil você acusar. É fácil lançar fora. E hoje tem muitos pastores que se dizem pastores, que ele não sabe o que é no campo ganhar uma alma, chorar por alma. Os missionários, aqueles de campo, não estou falando aqueles missionários de banco não, que ficam em cima de banco da igreja com título de missionário, com título de evangelista. Estou falando esse não, que só sabe pregar dentro da igreja. Não sabe pegar uma caixa de folheto, não vai para a Central do Brasil, não vai para dentro da favela, não vai para baile, não vai para dentro de hospital, não vai para dentro de presídio, não vai para dentro da delegacia, não vai para lugar nenhum. Estou falando desses não, estou falando dos verdadeiros missionários, que sangra por Jesus, que traz as marcas. Porque quem vai para o campo sabe como é penoso ganhar uma alma. Não estou falando desses evangelistas não. Aí os ditos santarrões jogam as almas para fora, distorcendo totalmente a palavra de Deus e não lê. Jesus é o bom pastor. O próprio Jesus diz assim, ó, eu não vim para o sã, eu vim para os doentes. Ontem eu ouvi uma palavra do meu pastor que ele disse o seguinte: a igreja que não tiver fofoqueiro, a igreja que não tiver adulto, a igreja que não tiver homem em pecado, não tiver mulheres em pecados, ela não é igreja, ela está vazia. Porque a verdadeira igreja, ela traz os doentes para dentro e não expulsa, cura. Se alguém está enfermo, ele tem que ser tratado. E não é expulsando ele fora da igreja que ele vai ser tratado, não. Não é lançando aquela alma fora que ele vai ser tratado. O tratamento é dentro da palavra. É jejum, oração e orando pelas pessoas. É fácil pegar, porque acha que é uma batata podre, uma laranja podre, que está no meio do sabe, vai apodrecer as outras e jogar fora. Porque não sabe o que é uma alma. O texto de João diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê se salve. Aí os ditos santarrões e santarrona, primeiro quer acusar, em vez de chamar e consolar. Minha filha, não faça isso, vamos orar, vamos jejuar. É repreender o mal que está na vida dele. Mas é melhor jogar fora. Que tipo de pastores, que tipo de obreiro, que tipo de missionários tem se formado? Que preferem jogar tudo fora. Não, tá ruim, joga fora, tá ruim, joga fora. Parece papel higiênico. Enquanto está prestando, está tudo bom. Enquanto está prestando, deu qualquer problema, joga fora. Jesus deu exemplo. Até quando ele estava para subir, João 17 disse, ele orou por nós. E orou para aqueles que ainda não eram
do aprisco. Para terminar, olha a última parte. Jesus diz uma parábola, que o pastor sem ovelhas, e ele chegou num determinado local, ele notou que estava faltando uma ovelha. Aí, o que ele faz? Ele leva as 99 para o aprisco e volta atrás da outra. E o texto diz que ele encontra ela ferida e machucada. Que às vezes parece a mesma coisa, não. Ferida é a alma, machucado é o físico. O que ele faz? Ele coloca ela nos ombros, traz, e ele acusa ela. Ou lá na hora que ele viu ela, tá bem feito, isso que aconteceu, é isso, você saiu daqui, tem que fazer isso mesmo, tá acontecendo, agora morra aí, é o seu destino. Não. Ele pegou ela, chorou por ter encontrado, trouxe no ombro e fez uma festa para ela. Em nenhum momento você viu ele lançando ela fora. Possa ser que alguma ovelha sua se perca. Não vai acusar ela, porque isso é a obra do diabo para fazer. Ele é o acusador. Vai, ajuda, traga para os ombros, faz uma festa. Faz igual o pai com aquele filho pródigo, que gastou tudo. O que ele fez? Quando viu o filho, lançou ao seu pescoço, colocou sandálias, um anel no seu dedo, fez um banquete. Acusar é muito fácil, julgar fora é muito fácil. Não agimos com os instintos de Satanás, mas agimos com o instinto de Cristo, como bom pastor. Que o Senhor nessa manhã possa lhe abençoar e fazer você refletir o que você tem feito com o seu irmão, com a sua irmã, com as ovelhas que Deus tem dado nas suas mãos. Vê o que você tem feito com ela. Preste atenção. O Senhor não quer que ninguém se perca. Ele não tem prazer na alma que se perde. Seja um pastor. Seja imitador de Cristo, como Paulo disse. Seja imitador de Cristo. Não joga as ovelhas fora. Não joga as ovelhas fora. E para você, filho, para você, filha, o texto diz assim, a Epístola de João, capítulo 1. Filhinho, não pequei, mas se pecar, tem um advogado para convosco, chamado Cristo Jesus, o justo. Ele diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Amém.